como organizar financeiramente o seu estúdio fotográfico para fazer sobrar mais dinheiro no final do mês. Bora que eu te explico no vídeo de hoje. Deixa eu só falar um pouquinho o que é a gestão financeira. As pessoas têm muito medo. Os fotógrafos não são muito de números, né? Só que, velho, no final do dia, se o financeiro não bater, mano, você pode amar a fotografia. Você vai viver fazendo ela de hobby. Porque se você tem um negócio de fotografia, você precisa faturar. E esse faturamento precisa estar no azul. E cada mês o azul precisa estar maior. Esse é o caminho. Porque quem não está crescendo está morrendo. Então, sim, nós temos que ter um fluxo de caixa. A gente precisa entender o que é faturamento. E, cara, a gente tem que medir o faturamento. Me explique uma empresa listada na bolsa que não sabe o que é faturamento. Me explique qualquer empresa que você conhece, que é bem sucedida, que não sabe quanto fatura. Pergunta pro dono. Pergunta pro dono do mercadinho, na esquina da sua casa. Pergunta se eles não sabem quanto fatura. Pergunta pro seu cabeleireiro. Pergunta pro seu jardineiro. Pergunta pro seu pedreiro. Se eles forem bons e eles estão crescendo, eles sabem quanto eles faturam, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Então a gente tem que ter tabelas simples para poder medir o nosso faturamento, para a gente poder lançar o que entra, o que sai, o que está para entrar. Tem gente, galera, que às vezes se perde na conta do próprio cliente. Às vezes o cliente não pagou e se perde nesse processo. Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter esse controle financeiro, senão as contas não fecham no final do mês. E sabe por que isso acontece muito? Porque às vezes as pessoas não controlam as despesas. Mas sabe o que mais faz isso se atrapalhar? É porque as pessoas, os fotógrafos, misturam um negócio com o seu CPF, o seu CNPJ com o seu CPF. E quando eu digo CNPJ com o seu CPF, não quer dizer que você tem que ter uma empresa, CNPJ ou CPF. É separar, mano. Quantos de vocês tiram a Prolabore? Quantos de vocês têm um salário? Não faz sentido você não ter um salário, você não ter um Prolabore. Você vai tirando de pouquinho em pouquinho do seu caixa na medida que vai entrando e você não documenta. E você acha que você trabalha e não sobra dinheiro. Mas se você vai botar na ponta do papel, às vezes você é seu próprio maior gasto. Você que está mais tirando dinheiro da sua empresa. E veja, qual é o empreendedor que nasce no seu negócio, cria o seu negócio e começa a faturar e tira tudo? Meu salário não é o maior da empresa. De longe não é. Por que não? Porque, velho, eu tô focado em fazer meu negócio crescer. Esse é o rolê. Então tem que separar o que é teu pessoa física e a teu PJ. Pelo amor de Deus, tire um Prolabore, tire um salário no dia 5 do seu mês e viva com aquele valor. Não vai mudar nada. As pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Mas não muda nada. Tu tira dinheiro todo dia do caixa igual. Só que uma forma você sabe quanto e outra forma você não sabe quanto. Ah, mas nunca sobra. Tem uma coisa errada, velho. Nunca sobra por quê? Porque você tá, à medida que tá crescendo mais, tá gastando mais no seu CPF, na sua vida pessoal. Às vezes o cara, mas porque eu tô indo aí trocar de carro, agora não sobrou dinheiro. Tá, mas cara, se você trocou de carro pra sua vida pessoal, não tem nada a ver com sua empresa. Você tem que separar para você entender. Cara, do último ano, quanto foi o meu salário mensal? Não quer dizer que você não pode se dar um salário mensal maior, crescer, chegar no final do ano, fazer uma distribuição de lucro, pegar essa grana para você, tá tudo bem. Só que tem que estar na ponta do papel. Enquanto você mistura, você pega um monte de dinheiro, mas a impressão, isso é o ser humano. A gente acha que a gente nunca... Ah, mas não peguei muito, só peguei uns pila aqui. Eu me lembro porque eu fui criado em um estúdio fotográfico onde eu ia no caixa e pegava dinheiro para comprar o picolé. A minha mãe, quando eu queria alguma coisa, me dava e pegava dinheiro do caixa, do estúdio, para comprar um picolé, para comprar uma coisa aqui, para comprar uma coisa ali, para comprar um presentinho. Eu tinha uma festinha de aniversário de um amigo meu, a mãe ia lá no caixa da empresa e me dava o dinheiro para mim comprar um presente pro meu amiguinho. Porra, que porra de presente de coleguinha do filho da dona da empresa tem a ver com o faturamento da empresa? Ela tinha que dar do bolso dela, do salário dela, de mãe, ou do meu pai, do salário dela, do meu pai, não do estúdio. Ah, mas depois quebrou uma máquina no estúdio, quebrou um equipamento, meu Deus, agora estamos sem dinheiro. Mas o problema não é a máquina do estúdio que quebrou, é os presentes que esse mês teve mais aniversário que foi comprado. Faz sentido? E de novo, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então se a gente não mede isso, a gente se atrapalha, a gente esquece. Essa é a mentalidade, galera. Você não pode ter um estúdio de fotografia pensando em você. Você tem que pensar como uma empresa. E você pega dinheiro dessa empresa. Se a empresa tá bem, de caixa, tem 3, 6 meses de open door, lindo, maravilhoso, hora, beleza, final do ano você vai lá, faz uma distribuição de lucro, aí você torra o seu dinheiro com o que você quiser, com um carro, com qualquer coisa. Mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é da sua empresa.
Ah, mas sou eu que tô trabalhando. Foda-se, é da sua empresa. Tu entende a diferença? E, de novo, a minha mãe tem uma dificuldade eterna disso. A gente sempre lutou contra isso. Só que quando a gente começou a separar as coisas, ficou mais claro. Porque aí, eu me lembro como se fosse hoje. Ela tinha a impressão que ela não ganhava nada. A gente brigava, às vezes ela disse, porque eu trabalho pra caramba e não ganho nada. Quando eu organizei isso e a gente somou os últimos meses do dinheiro que ela tirava, ela tinha um salário top, mano. Um salário que as amigas dela não tinham, mano. Não tinham. Só que o problema não era o salário dela que era baixo. Era o custo de vida que ela tava vivendo. Tu entende? Ela tirava 2, 3 vezes mais que eu no salário dela. Claro que ela tocava casa, ela tocava um monte de coisa. Mas tu entende que quando eu comecei a dar o salário dela pra ela no talo, ela tinha outra impressão. Ela não tinha impressão que ela trabalhava pra caramba. Ela não passava aquelas coisas na cabeça dela e dizia assim, não, se eu trabalhasse tanto assim, eu podia ter um salário da fulaninha que trabalha lá por 5 mil. Porque antes ela via os pingados, ela não via os 5 mil numa paulada. Tu entende a diferença? E isso é puramente mental. A gente vai sabotando a gente mesmo. É muito louco isso. Então a gente tem que ter esse controle, assim como a gente tem que ter controle do cliente. Quem pagou, quem não precisa pagar, qual é o dia de cobrar. Tem gente que espera o cliente pagar, mano. Seguinte, esse é o dia 20, é dia 20. Não é esperar até o dia 30. Se o pagamento é dia 20, 19 você manda um oi, tudo bem, tudo certo com o seu link de pagamento, ponto. Se ele ficou de pagar dia 20, não é dia 21, é dia 20. É a sua tarefa como um estúdio fotográfico, como um negócio, cobrar no dia certo. Porque se você não cobra e essa pessoa tá devendo para outra pessoa, ela vai pagar quem primeiro? Quem tá cobrando. Tão simples quanto isso. Faz sentido? Então tem que tomar cuidado, porque senão a gente se mata trabalhando e tem a impressão que não recebe a grana no final do mês. E aí a gente não consegue escalar. Por que a gente fala de faturamento e não lucro? Vou te explicar bem simples. Porque faturamento é o resultado do seu trabalho. Lucro é o resultado do seu trabalho menos o seu custo de vida. Veja, o meu custo de vida hoje é 1. Há 5 anos atrás era outro, há 10 anos atrás era outro. Você deve pensar agora, nossa, o custo de vida do Kunz é mais alto. Até é mais alto, mas eu não tiro mais da minha empresa hoje do que eu tirava alguns anos atrás. Por quê? Porque eu estou com o meu CPF, a minha vida muito bem resolvida. Então o meu foco é crescer o meu negócio. Faz sentido? Agora, no momento em que, para pra pensar, tem mentorados que estão construindo o estúdio, estão inaugurando o estúdio, logo você vai ver os caras faturando às vezes 200, 300, 500 mil reais por ano e eles tinham alta lucratividade. Eles criaram um estúdio, estão construindo, estão mobiliando, fazendo as paradas todas. Naturalmente o lucro daqueles meses vai cair. Por quê? Porque eles estão pegando esse dinheiro para investir. Então não dá para medir por lucro. Porque senão a gente inspira as pessoas a trabalhar e não gastar, e não investir. E se você não investe, logo você vai morrer. Então a ideia é faturar mais, porque quanto mais você fatura, naturalmente você vai ter uma lucratividade maior. Mas tem gente que gasta um monte para faturar. Mas daí isso é burro, né? Isso que é ego, daí o cara quer botar o pau na mesa e mostrar que ele é brabão. Não é isso. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem que separar isso. Por exemplo, teve uma época que a gente estava construindo a nossa casa. A nossa casa ela é meio diferente, ela custou uma graninha. Logo, eu peguei uma parte do caixa da minha empresa, que estava sobrando lá o caixa, fiz uma distribuição de lucro para o meu CPF, para eu bancar a parte da casa lá. Faz sentido? Então, baixou a lucratividade da empresa naqueles meses. Natural, porque a empresa é minha. Eu não tenho que medir pelo lucro, eu tenho que medir pelo faturamento. Quer dizer que a minha empresa agora estava indo pior porque estava comendo lucro? Não. É porque eu estava investindo numa coisa que era importante pra gente. Faz sentido? Então, esse é o caminho. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, separar as duas coisas. Outra coisa, controle de fluxo de caixa, contas que entram e contas que saem. Nós temos que anotar isso, porque existe, primeiro, o Prolabore. Anota aí, Prolabore ou salário, né? Como você quiser chamar aí. Prolabore é mais institucional, que se fala assim, né? Mas salário é pra gente, todo mundo aqui saber. Depois temos os custos fixos e temos os custos variáveis. Vamos lá, o que é custos fixos? Custos fixos são aqueles custos fixos todos os meses. Água, luz, aluguel, o que já é fixo. Faz sentido? Se você trabalhar ou não trabalhar,
é um custo fixo. Os custos variáveis são os custos que vão variando de acordo com o que você vai trabalhar. Por exemplo, um álbum fotográfico. Ele é um custo fixo ou variável? Um álbum fotográfico é um custo do quê? Variável. Porque ele vai variar de acordo com o seu trabalho. Então, você vai ter um custo maior caso você trabalhe mais. Veja, você fez um álbum, fez um trabalho, um ensaio no seu estúdio, vendeu um álbum, você tem um custo maior agora nesse mês porque você vendeu o álbum, então você teve que comprar o álbum. Naturalmente, você faturou em cima desse álbum, ganhou 200, 300% em cima dele e tá tudo certo. Mas existem esses dois custos que vocês precisam diferenciar, porque às vezes a galera diz, meu Deus, meus custos estão altos. Quais custos estão altos? O variável ou o fixo? Saca a diferença? E assim a galera às vezes vai se atrapalhando. A gente tem que ter clareza sobre isso. Contas dos clientes, cara. Quantos fotógrafos se perdem? Quantos clientes se perdem nesse rolê de esquecer de cobrar? E lembra de cobrar 5, 10 dias depois. E aí reclama que tá inadimplente. Cara, você não fez seu trabalho de venda certo, de cobrança certo. Ah, mas eu tenho medo de cobrar. Pô, mano, torça para os seus caras que você tá devendo ter medo de cobrar. O banco tem medo de cobrar? O governo tem medo de cobrar imposto? Alguém tem dó de você? Você deveria ter medo de não quebrar o seu negócio. É esse medo que você devia ter. Não de não cobrar. Você vendeu, não vendeu? Você entregou, não entregou? Tá combinado, não tá combinado? Então você tem que prestar o combinado. Você tem que cuidar para não quebrar o seu negócio. Esse é o medo que você tem que ter. Faz sentido? Você tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. E aí tem muitas pessoas que me mandaram também ali nas caixinhas de perguntas como funciona a questão dos impostos. Cara, primeira coisa, enquanto você não está faturando mais de 250 mil reais, não te preocupa em imposto. Você tá no MEI, é básico, é simples, não tem nada demais, é de boa. Porque eu tenho muita... A gente vive num país com muita burocracia, muita burocracia. A gente perde muito tempo em burocracia. E o que eu quero te dizer é, não deixe de crescer por conta de impostos. De novo, aquilo que eu estava falando antes do CLT. Você não tem controle sobre isso. Então você tem que aprender a fazer apesar disso. Eu lembro que eu tenho um amigo desde moleque, e ele tava batendo no teto do Simples. 4 milhões, ele tava batendo no teto do Simples. E aí ele tinha medo de passar pro presumido, que é o próximo estágio, né? Tem o MEI, tem o Simples, tem o presumido. E daí, enfim, depois tem os outros parados lá. E aí ele tinha medo de dar o próximo passo, porque ele tinha que trabalhar não sei quantos por cento a mais, faturar tantos por cento a mais pra pagar os impostos que tem a mais. E aí, cara, ele ficou 2, 3 anos não passando do Simples pro presumido porque ele não queria faturar. Ele tinha medo de crescer. E aí, eu um dia falando com ele, falei, mano, daqui 5 anos, o que você vai fazer? Você vai continuar deixando de vender porque você não pode vender mais porque você bateu no máximo do Simples? É isso? É essa a sua vida. É assim que vai ficar essa empresa. Esse é o legado que você vai deixar. Você criou uma empresa foda, do zero, bateu o teto do Simples, 4 milha e não sei quanto por ano, já tá 2, 3 anos fazendo isso, e você vai continuar nos próximos 5 anos, 10 anos fazendo essa porra. É isso. Te conhece, você vai morrer, mano. Você vai entrar em depressão, mano. Você vai morrer. Cresce essa porra. Cresce essa bagaça. E aí ele foi lá, resolveu as paradas e hoje tá crescendo, mudou, tá crescendo absurdamente mais. Então, o que eu tô tentando dizer com esse exemplo? Com esse exemplo não foque nos problemas, foque nas soluções. E cara, eu me lembro quando eu comecei a ganhar mais grana, uns anos atrás, e aí a gente tinha os problemas, meu Deus, aí tem que pegar imposto, não sei o que. E aí eu sempre falava pra mim, nossa mãe, eu achava que não ter dinheiro dava problema, mas ter dinheiro também dá problema. Meu Deus, tem que ficar pensando nisso e tal. Aí é um problema que você consegue pagar outras pessoas para resolver. Você bota um contador e ele resolve. Ah, mas eu não tenho dinheiro pro contador. Você não chegou lá, não é um problema que você não pode adiantar o problema. Não deixe de fazer o que você tem que fazer agora e crescer, porque lá na frente você vai encontrar um problema. Porque no final do dia você vai encontrar um problema antes de crescer também. E quem está crescendo resolve problemas e encontra problemas. Quem não está crescendo também resolve problemas e também vai enfrentar problemas. Veja, você está trabalhando 8 horas por dia, 6 dias por semana. Você está trabalhando tudo isso, está faturando o que você está faturando. Você tem que aprender a trabalhar inteligente para trabalhar as mesmas 8 horas e faturar vezes 2, vezes 3. É as mesmas horas. Se você está trabalhando 8 horas, por que você não trabalha inteligente, focado para crescer e acelerar mais? Por que você trabalha 8 horas para estar ok com o que você faz hoje? Não faz sentido, velho. Vem alguém, um concorrente, acontece alguma coisa, bum, destruiu. Tu tem que buscar esse crescimento, tá? Então não foca neste problema que não é do seu momento ainda. Foca nas soluções, como você faz. Quer aprender a dominar os 4 principais pilares de um negócio de fotografia para você
faturar mais de 200 mil reais por ano sem trabalhar mais, sem se matar trabalhando? Então basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e marcar uma análise individual com o meu time. É gratuito e lá eles vão te explicar quais são esses 4 pilares, vão achar os pontos cegos do seu negócio e vão te mostrar aonde e como você pode faturar mais de 200 mil reais por ano todos os anos com o seu negócio de fotografia. Então se você quer acelerar e crescer, basta marcar uma análise clicando no link na descrição desse vídeo aqui. É gratuita, é individual com o meu time. Então corre para conseguir uma agenda com eles. Tá meio lotada porque os fotógrafos estão pirando e adorando essas análises e querendo acelerar mais os seus negócios. Então clica aí, encontra a sua vaga e aproveita.